Seja bem-vindo, bem-vinda a essa prática em que eu te convido para trazer um bom assento para a mente, se decantar em direção ao coração, para o coração se assentar, se apaziguando em direção à terra, para que essa base do corpo tome o devido assentamento, trazendo peso e densidade. Independente de você estar sentado, sentada em Virasana, com as pernas dessa forma, ou de você estar sentado, sentada em Swastikasana, você pode trazer esse mesmo movimento de decantar-se na mesma proporção que você vai se rendendo em direção à lei da gravidade, deixando pele, músculos, ossos terem esse ponto de contato, de conexão com a terra. Traz bem a ponta dos dedos nas laterais do suporte, nas laterais do quadril, de forma que você adentra os dedos no teu suporte em direção ao centro da terra, trazendo enraizamento, firmeza. E ao mesmo tempo que você se ancora e se traz de presente nesse aqui e agora, você propulsiona erguendo assoalho pélvico, órgãos pélvicos, costelas, externo, peito aberto, ombros rolando para trás e para baixo. Se for possível, deixa os olhos relaxados, as pálpebras rendidas sobre os globos oculares. Traz esse olhar interno, gentil e amorosamente voltado ao centro do peito. Usa de algumas exalações para soltar ainda mais qualquer tensão do couro cabeludo, da face, pescoço, trapézios. Então, nas tuas exalações, se desprega de qualquer nível de tensão, rigidez, ou mesmo simples distrações. Solta e se assenta no aqui e no agora. Nesse assentar-se, unam as mãos diante do peito, fixa da sola das mãos as digitais, penetra bem a face interna das escápulas em direção ao topo do peito. E então, juntos e juntas, entoamos 3 vezes o mantra Om e as invocações a Patanjali. Se você não sabe, nesse instante você escuta e a cada nova prática você vai se experimentando e aperfeiçoando a tua sonoridade, a autoescuta das tuas notas, da tua vocalização desse mantra que é, antes de mais nada, um convite à remoção dos obstáculos da mente, da fala, das emoções, do corpo físico, essa abertura de caminhos. Então, na próxima exalação, solta todo o ar para inspirar. Yogena cetasya padena vacham malam charirasya chavaijakena yopa karotam pravaram munina Patanjali pranjaliranatosmi abahu purushakaram
Shankha Chakra Siddharinam Sahasrashirasam Shvetam Pranamami Patanjali. Hari Om. Inspirando, acende o topo do peito e soltando o ar, repousa o queixo ao externo, o cérebro ao coração. As mãos sobre as coxas e, gentilmente inspirando, eleva a face, inverte o cruze das pernas, troca lá, entrelaça os dedos das mãos, Badangulyasana, estende as palmas das mãos, abre espaço lá atrás entre as escápulas, inspirando, acende os braços, ergue bem essas costelas laterais, lá em direção às axilas externas em direção aos punhos externos, eleva o queixo, o olhar, ombros para longe das orelhas. Gira o tronco para a direita, desce as mãos, engata lá, mão esquerda por fora do joelho direito, mão direita lá atrás. Primeiro se eleva verticalmente, ergue as costelas e ao exalar vai torcendo ainda mais essas costelas da esquerda para a direita. Deixa as escápulas penetrarem, resiste com aquele isquio esquerdo carimbando o solo, não deixa ele escorregar para frente. Última exalação, torcendo um pouco mais e desfaz. Retorna ao centro, troca só o entrelaçar dos dedos das mãos. Então, se antes era o minguinho esquerdo por baixo, agora é o direito, ou vice-versa. Abre as escápulas, abre a palma das mãos, inspirando, acende desde as laterais do quadril até as palmas das mãos. Estira lá em cima a raiz dos dedos. Alarga a palma das mãos, te ergue e mantendo essa elevação da base do assoalho pélvico ao topo da cabeça. Gira o tronco lá para o lado esquerdo. Desce as mãos sem colapsar o tronco. Mantém a elevação das laterais da cintura, das laterais da coluna e vai, a partir da saída do ar, ganhando um pouco mais de espaço nesse gradil torácico, penetrando mais essas escápula direita à frente, ombro esquerdo atrás, peito e queixo elevados. Não deixa teus ombros girarem para frente, gira os ombros para trás e para baixo. Na próxima exalação, torce um pouco mais as costelas, da direita para a esquerda, e exalando, desfaz. Troca mais uma vez o cruze das pernas, se necessário ajusta bem lá a carne dos glúteos para trás e para fora, não deixa o peso do corpo ficar caindo lá para trás. A gente vai agora torcer, levando o cotovelo esquerdo por fora do joelho direito. Então, leva a tua mão direita lá atrás, estende o braço esquerdo em direção ao teto, para erguer bem essas costelas da esquerda, e mantendo essa extensão do tronco, desce à frente, em diagonal para a tua esquerda, e conecta lá o cotovelo esquerdo por fora do joelho direito. Então, usa dessa alavanca para penetrar essas costelas posteriores da esquerda, para frente, para o alto. Traciona esse cotovelo no joelho. Sente essa alavanca, a mão de trás tá lá na lateral do quadril. Apoia esses dedinhos da mão direita lá atrás, nessa lateral do quadril. Abre o peito, gira as costelas, eleva o queixo, eleva o olhar. Mas carimba ainda mais aquele isquio esquerdo lá no solo. Volta ao centro e prepara o segundo lado agora, então. Mantém a tua mão direita lá atrás, estende, contrário, né? Mantém a mão esquerda lá atrás, estende
o braço direito ao alto e gira o tronco para a esquerda e leva lá, teu cotovelo direito por fora do joelho esquerdo. Lembra de resistir com esse isquio direito lá no solo, lá no suporte, se você tá, ou no tapete. E vai trabalhando o afastamento dessas costelas posteriores da direita para longe da linha da coluna. E vai, a partir da exalação, empurrando o solo com a mão esquerda e ganhando ainda mais e mais espaço nos pulmões, para os pulmões, nesse gradil torácico que se amacia. Intensifica a torção numa última exalação e devagar retorna ao centro. Troca lá mais uma vez o cruze das pernas. Nós vamos fazer um pêndulo agora. Então a gente vai girar o tronco para a direita, descer cotovelos e palma das mãos. Detalhe, a gente quer ter raiz dos dedos largas, cotovelos bem alinhados com os ombros, então não é nem isso, né? Então encontra esse ângulo e você vai girar lá e descer, cotovelos e palma das mãos. O quadril oposto ele vai subir mesmo, não tem como não subir aqui. Então você gira e você traciona esse lado que foi lá para cima, teu joelho esquerdo e quadril esquerdo subiram, você puxa para trás em direção ao chão, pressiona cotovelos e punhos ao solo, deixa o teu olhar ir para a tua frente entre a linha das mãos. Aí, e sente que você alonga de verdade toda essa banda lateral da cintura esquerda, que você abre espaço para esse rim esquerdo. Esses canais, esses caminhos, eles vão se alongando à medida que você respira, sustenta e procura afastar esse topo do quadril esquerdo para longe dessas costelas inferiores da esquerda. Você abre esse espaço. E voltou ao centro. E a gente vai lá sem trocar o cruze das pernas, mantém aí. A gente vai lá para o outro lado, mesma coisa. Primeiro gira o tronco, traz os cotovelos alinhados com os ombros, as mãos lá, espalmadas no solo. Os cotovelos, eles se posicionam bem abaixo da linha dos ombros. Então, empurra o solo para baixo e para frente, com cotovelos, palmas, punhos, e traciona esse joelho. Direito para trás, quadril direito lá para trás em direção ao solo. Eleva o queixo, eleva o olhar, afasta os ombros das orelhas. Encontra a mesma abertura agora para essa banda posterior do rim direito ser igualmente aberta, alongada, respirada, amaciada. E então, retorna gentilmente ao centro, traz as mãos ali atrás do suporte, Baddha Konasana, planta do pé com planta do pé, procura não ter resistência lá abaixo das coxas. Então, se você tá com a manta ou com a almofada, você pode deixar esse triângulo abaixo para assentar só os dois isquios ali sobre a manta, de forma que as tuas coxas ficam liberadas para descerem lá para baixo. Traz a pontinha dos dedos das mãos ali atrás dos glúteos. Abre o peito, desce trapézios e ombros, acende as costelas, sente a pressão na borda externa dos teus pés, uma na direção da outra e para baixo em direção à terra. Mantém o peso lá só na mão esquerda e com a tua mão direita, gira essa coxa direita de dentro para fora, empurrando ela lá para o chão. Sente que você alonga toda essa pele da virilha direita interna ao joelho interno ao joelho externo. Então, nesse giro, respira e vai amaciando essas virilhas frontais,
mantendo o peito aberto, olhar altivo, não se deixa colapsar, fechar, cair na postura. Vai sentindo a qualidade da textura dessa virilha, dessa coxa interna, o quanto você pode, ao exalar, ganhar mais esse espaço, tracionar um pouco mais. E trocou de lado, apoia lá atrás a mão direita, traz a mão esquerda na coxa esquerda, empurra lá essa coxa esquerda, abre o peito, eleva o olhar, sente a mesma condição que você deu para a tua virilha direita, dá para a virilha esquerda, vai conversando com ela, usando das exalações para empreender ainda mais esse giro da coxa interna à coxa externa e igualmente ascendendo a pelve para longe desse topo dessa coxa interna esquerda. Faz uma última respiração aí. E então, Dandasana. Danda, bastões, estende as duas pernas como dois bastões. Vou reposicionar aqui a manta alinhada. Ajusta lá a carne dos glúteos, para trás, para fora, pontinha dos dedos, voltadas para frente, cotovelos para trás. Firma as coxas internas ao solo, joelhos internos ao solo. Estende lá das virilhas internas ao arco dos pés, bola dos dedões dos pés para frente. Mas carimba também essa face lateral, do quadril para baixo, coxas para baixo, joelhos externos para baixo. Carimba as panturrilhas, calcanhares. Sente como as tuas pernas se compactam, se firmam. E quanto mais vigorosas elas estão aí, mais elas te propulsionam essa elevação da base do cóccix ao topo da cabeça. Sente alongar essas estruturas. Então, estende os braços lá no alto, em Urdhva Hastasana, pernas de Dandasana, braços de Urdhva Hastasana. Cuida da lombar, para nem estar com a lombar caindo lá para trás e nem colapsando para frente. Encontra o meio do caminho, aonde você leva o umbigo na lombar, mas mantém planta dos pés abertas, olhar assentado à tua frente e estende essa coluna, tracionando os braços lá em direção às estrelas. Mantendo isso, segue alongando e crescendo pelas laterais da cintura, até pegar lá na borda externa dos pés. Variação côncava, essa é a nossa variação de Dandasana hoje. Segura lá, se as mãos não chegam nos pés, você pode laçar um cinto lá nos pés, mantendo a coluna longa, o peito aberto, joelhos posteriores abertos, planta dos pés abertos. Então, se as mãos não chegam lá, você pode usar um cinto, mas mantém o penetrar das escápulas, mantém o penetrar das costelas posteriores em direção às frontais. Então, não importa aonde você chega, continua resistindo, com o topo das coxas para longe da pelve, a pelve para longe do topo das coxas. Continua abrindo espaços entre as vértebras dessa coluna. Ombros para longe das orelhas. E devagar retorna, desfaz ali, Janu Shirshasana. Então você vai segurar por trás do joelho direito, lá, flexiona essa perna, trazendo o joelho direito lá para a lateral. Aqui, mesma coisa, essa manta, esse suporte, se ele tem contato com a coxa, ele impede um pouco essa liberação da virilha, certo? Então, a gente deve puxar esse suporte para a esquerda, para que quando eu flexione aqui, eu não tenha resistência ali embaixo. Eu consigo descer mais e mais essa coxa direita lá em direção ao solo,
calcanhar direito em linha com essa virilha direita, mãos atrás dos glúteos, mantém a perna esquerda afiada, carimbando o solo, desde a cabeça do fêmur esquerdo ao calcanhar esquerdo. Já gira essas costelas da direita para a esquerda, encontra esse prumo do centro do peito ao peito do pé, ao dorso do pé. Estende os braços, lá em cima, braços de Urdhva Hastasana. Acende pelve, acende o sacro, acende as laterais da cintura e mantendo a perna da base aterrada, ambas as pernas aterradas, em direção ao solo, cresce pelas laterais da cintura. Essa variação côncava, ela nos dá, independente de ser com as mãos no pé ou no cinto, ela nos dá a condição de alongar a coluna, de abrir o peito, de afastar o quadríceps, o topo da coxa esquerda da pelve, e a pelve se afasta do topo da coxa. E tem igual resistência com essa perna de trás, lá flexionada, em direção ao solo. Lembra daquele giro que você fez lá com a mão, de dentro para fora? Então, mantém essa inteligência lá ativa. Mantém esse isquio direito carimbando o solo. E acende, penetra as costelas. E devagar, desfaz a postura, estende lá. Perna direita à frente, reposiciona teu suporte ali. Então, essa manta ou esse bolster, ou o que quer que você esteja usando, você posiciona os dois isquios sobre o suporte, ajusta os glúteos para trás e para fora, traz a mão esquerda lá por trás do joelho esquerdo, leva esse joelho para a lateral esquerda, aproxima bem esse calcanhar esquerdo lá da virilha esquerda. Estendeu a perna direita mais e mais conectada à terra, as mãos atrás do quadril, e na inspiração estende os braços, cotovelos bem longos, gira as costelas da esquerda para a direita e vai estendendo o tronco lá na frente, segurou no cinto ou na borda interna e externa do pé esquerdo. Cola aquele isquio esquerdo lá no assento. Então, puxa, vê como quando você puxa lá, você naturalmente estende mais a cintura, eleva mais a pelve, penetra as costelas posteriores às frontais, as escápulas em direção ao topo do peito, o queixo elevado, o olhar elevado, a respiração fluida, ombros para longe das orelhas. E lembra da inteligência da coxa esquerda de dentro para fora. Traz aquele imprint, aquela memória daquela virilha esquerda que você abriu antes. Abre agora. Última respiração na postura. E voltou lá, desfez. Upavishta. Upavishta, as pernas se afastam para fora, então eu vou ficar de frente para vocês, a manta vai ficar no centro do meu tapetinho, deixo esse triângulo voltado para frente, para sentar ali os dois isquios, firmei os isquios, afastei as pernas. Então, nesse afastamento, eu quero ter aqui ambas as coxas internas para baixo, externas para baixo. Alonga lá dos isquios aos calcanhares. Usa um pouco dessa ação dos dedos dos pés voltados para o peito para sentir que você alarga o arco dos pés e traciona daqui das virilhas internas aos joelhos, joelhos internos, ao calcanhar interno, calcanhar externo, interno para longe. E os calcanhares externos, eles vêm na direção do quadril.
Então, você absorve a face externa das coxas, vai em direção aos glúteos. Acende a cintura, acende costelas, peito, sem tensionar. Mandíbula, pescoço, trapézios. Você acende e solta as tensões da face. Deixa que as pernas trabalhem, que esse eixo central se mantenha ascendente, luminoso. E a partir daí, estende os braços, Urdhva Hastasana. Mantém ampla ocupação da face posterior das pernas, lá dos isquios aos calcanhares, carimbando o solo. E sente que você se ergue pelas laterais da cintura, pelas laterais da coluna, o olhar brando, mantém os cotovelos estendidos, toca nas estrelas, mais alto. Gira o tronco lá em direção à perna direita, mantém a perna esquerda mais e mais firme, carimbando o solo. E daqui desce o tronco, Parshva Upavishta Konasana. Mesma coisa, se você precisar do cinto, você usa o cinto. Então, você segura as duas bandas do cinto e gira, se o tronco não desce. Não adianta descer esse tronco com essa condição de colapso e fechamento do peito. Você só desce lá e segura o pé. Se você mantém essas coxas afiadas lá para baixo e a pelve ascendendo, as costelas posteriores, especialmente essas costelas posteriores da esquerda, gira elas mais para frente e penetra as escápulas. E cresce pelas laterais da cintura. Eleva o olhar. E exalando, desfaz, retorna ao centro, estende lá mais uma vez. Os braços em direção ao teto, carimba os dois isquios no assento, sente que você tem a mesma condição nas duas pernas, dos fêmures aos calcanhares, carimbando o solo, e igualmente dos dois braços você se eleva, mas mantém os trapézios descendo. Então não deixa fechar esse espaço das orelhas. Os braços estão afiados, tanto quanto as pernas. Girou o tronco, aterrou a coxa direita lá atrás do solo, desce, mantendo essa resistência da coxa posterior para girar mais essas costelas da direita para a esquerda, elevando o tronco. Lembra-se, precisa o cinto, usa o cinto. Seja generosa, generoso contigo na tua prática e dê satya, verdade, de reconhecer aonde você colapsa. Não se deixa fechar o peito, cair lá na lombar, no sacro. Cresce dentro da postura, sem perder a extensão das pernas, dos braços, mantendo o olhar focado e ao mesmo tempo a testa macia e a respiração fluida. E voltou ao centro, aqui, e prepara para Adho Mukha Svanasana. Então, para Adho Mukha, flexiona as pernas, pode remover lá teu material do teu tapetinho, remove o cinto, mãos espalmadas ao solo, Adho Mukha Svanasana. Alarga bem a raiz dos dedos, pressiona a borda externa das mãos ao solo, desce as axilas externas ao solo, aproxima ainda mais a borda externa dos pés, calcanhares externos no solo, acende os isquios, absorve as coxas frontais em direção às coxas posteriores e com um grande passo com o pé direito à frente, postura do corredor, para daqui a gente fazer um Parivrita Parshva Konasana. Então,
Senta bem nesse isquio direito, mas resiste com o topo da coxa esquerda lá para o teto. Para fazer a torção aqui, leva a tua mão direita lá na coxa direita, deixa esse joelho direito ligeiramente para dentro, para você trazer o cotovelo esquerdo lá por fora do joelho direito. E gira essas costelas. Abre o peito, eleva o olhar. Nossa primeira variação é essa, onde eu quero que vocês tenham essa coxa de trás bem elevada. Imagina que tem alguém lá puxando esse topo da coxa esquerda para o teto e traciona esse cotovelo esquerdo contra o joelho. Deixa essa escápula esquerda vir mais para frente. Cervical neutra, peito aberto. Faz uma última respiração, intensificando a torção. E Adho Mukha Svanasana. Mãos ao solo. Estendeu pernas e braços. A terra, calcanhares externos no solo. Mesmo que eles não desçam lá, vai desenvolvendo essa mobilidade nos tendões, nos joelhos posteriores, nas isquiotibiais, usa da inteligência das coxas frontais, dos quadríceps, as coxas posteriores, da inteligência dos teus adutores, coxas internas, para trás, para fora, e sente que você de fato alonga a coluna, se puxando pelas coxas lá para trás. Pé esquerdo à frente, segundo lado, postura do corredor primeiro. Então, senta no isquio esquerdo, resiste com esse topo da coxa direita lá para trás. Então, imagina que tem uma corda, um cinto, te puxando lá para cima, em direção ao teto. Levou a mão esquerda por fora do joelho esquerdo, já gira essa pelve, essas costelas, engata lá o cotovelo direito por fora e gira o tronco. Vai a cada exalação descendo mais essas costelas posteriores da direita lá para o solo. Intensifica o giro, como se eu estivesse empurrando essas costelas da direita para fora, trazendo esse ombro esquerdo mais e mais para trás. Cabeça na linha da coluna, queixo em linha com o centro do peito. Última exalação e Adho Mukha Svanasana. Refaz Adho Mukha, reestende bem pernas e braços, deixa os teus olhos se assentarem lá no dorso dos pés. Veja se teus tornozelos internos e externos estão igualmente tracionados para trás. E se você pode agora aproximar um pouco mais os calcanhares do centro da terra e os isquios mais altos lá no céu. Cria um novo espaço para a gente repetir esse Parivrita Parshvakonasana. Leva o pé direito lá na frente. Agora, dessa vez, eleva um pouco mais o tronco para sentir girar essa pelve da direita para a esquerda. Se necessário, usa a mão direita lá para esse giro. Ao trazer cotovelo esquerdo por fora, você vai deslizar e levar a axila externa lá por fora do joelho. Se isso for demais, você repete a mesma variação de antes. E aí, estende o braço de cima lá em direção ao teto, gira a palma da mão direita para a esquerda e desce esse braço alinhado com a orelha. Estende mais e mais a perna de trás, mais e mais o braço de cima, cria essa ampla extensão. Lá do calcanhar direito ao dorso, do calcanhar esquerdo ao dorso da mão direita e devagar retorna, braço, Adho Mukha Svanasana. Leva pé direito atrás, renova a tração da coluna pelas laterais do quadril para trás. Aproxima ainda mais esses calcanhares do solo
enraiza melhor esses calcanhares. E ergue mais e mais os isquios, puxando as laterais do quadril para trás. Deixe que exista mais espaço entre cada uma das vértebras da tua coluna, da lombar até a cervical. Ombros para longe das orelhas. Suaviza a testa, o olhar. Foi para o segundo lado esquerdo. Lembra, começa primeiro elevando um pouco o tronco. Para quê? Para puxar essa pelve da direita para a esquerda. Leva o cotovelo, desliza, aproxima mais essa axila externa direita lá e estende o braço esquerdo lá em linha com a tua orelha esquerda. Lembra que você quer tracionar o calcanhar direito para trás e esse braço de cima, você quer afastar esse braço esquerdo para longe do calcanhar direito. E você sente essa linha de extensão lá pela base posterior da coluna. Você respira e cresce lá. E na próxima exalação, vai retornando as mãos ao solo. Adho Mukha Svanasana. Tocou a extensão máxima da postura e Adho Mukha Virasana. Senta nos calcanhares, solta a testa no solo, alonga as laterais da cintura. Não solta o peso dos cotovelos à terra. Empurra as mãos para baixo e para frente, para aproximar mais os calcanhares dos glúteos. E sente alongar essa pele das laterais da cintura e axilas. Refaz a Adho Mukha, estende. Dá um grande passo com o pé direito à frente, Parsvottanasana. É só caminho para entrar em Prasarita. Então, deixa os pés girarem para a tua esquerda, Prasarita, Padottanasana, mãos abaixo da linha dos ombros. Foca o olhar entre as mãos. Eu vou dar duas opções aqui para vocês. Ou você permanece aqui em Prasarita, mantendo patelas elevadas, joelhos firmes, cotovelos firmes, ombros para longe das orelhas. Vai percorrendo essa extensão do cóccix ao topo da cabeça, sentindo a coluna afiada. Se você pode, se teu corpo é receptivo, você escorrega as mãos e vai para a segunda variação. Sola das mãos vai estar lá entre os calcanhares, em linha com os calcanhares. E o topo da cabeça desce lá em direção ao solo. Então, uma das duas variações, ela serve para você. Então, não força essa postura se hoje ela não está disponível no teu corpo. Você só avança se você já vem praticando regularmente e se você mantém aqui de fato calcanhares para fora, joelhos posteriores abertos, isquios para o teto, coluna longa, ombros em linha com os cotovelos, mãos em linha com os ombros. Pressiona a sola das mãos no chão, eleva os ombros e solta o pescoço. Solta o topo da cabeça lá em direção ao teto, em direção ao solo, desculpe. Abranda o olhar. Então, esteja você na tua variação 1, coluna côncava, ou variação 2, com a cabeça para baixo. Assenta o olhar, pacifica o cérebro, a mente. Se estabeleça numa postura nobre e virtuosa, aonde você tem pernas e braços firmes, coluna longa, olhar pacífico, respiração gentil e fluida.
E devagar, quem desceu a cabeça volta para a variação côncava. Quem já está na côncava, aproxima um pouco as pernas, traz as mãos na cintura, inspira, eleva o tronco. E nós vamos lá para Chatuspadasana e Shavasana. Chatuspadasana, nós vamos deixar o dorso das mãos no chão, calcanhares sobre os dedos das mãos, ombros precisam girar para trás e para baixo, pés na largura do quadril. Então, eu subo o quadril e depois giro ainda mais os ombros para trás e para baixo e elevo mais esse quadril. Então, faz isso, sentindo bem a pressão dos calcanhares nos dedos das mãos, a elevação dos glúteos em direção aos joelhos posteriores. Absorve os joelhos externos aos internos. Deixa o olhar recolhido ao coração. Sente as escápulas ascendendo, o sacro ascendendo. E esse vigor das coxas de fora para dentro, mantendo a pressão da bola dos dedões no solo. Faça os 3 últimos ciclos respiratórios, sem perder a altura do quadril. E após a terceira exalação, remove as mãos debaixo dos pés, afastando os braços, e vai desenrolando a coluna gentilmente, vértebra por vértebra. Traz novos encaixes para esse eixo central. E estenda as pernas. Afasta os pés na largura do quadril. Distribui bem escápulas, sacro no solo. Shavasana. Entrega o peso dos ossos, músculos, pele, a terra. Vai a cada exalação, relaxando todas as estruturas da face anterior, a face posterior do corpo. Então apenas se deixe estar na tua presença, encontrando esse fluxo desse rio agora mais luminoso, natural, os caminhos internamente mais livres, desobstruídos. Apenas se assenta em Shavasana e se mantenha na tua respiração presente por mais 3 ou 5 minutos. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrichorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Om Tat Sat. Namastê.